Bom dia, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa segunda-feira. Por aqui começa a semana e nós já começamos a nossa semana orando, jejuando, entregando a nossa família nas mãos do Pai, colocando elas no altar de Deus. E hoje não será diferente. Oh, glória a Deus! Porque aqui no Grupo Refúgio, todos os dias é dia de propósito com o Senhor. Todos os dias nós deixamos a nossa fé ativa em ação para que nós possamos ficar acordadas como as virgens, né? Prudentes em nome de Jesus. E que o Senhor conserve nós aqui do Grupo Refúgio nessa visão para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Então hoje vamos falar de mulheres. Sim, eu peguei um estudo na internet e eu achei muito interessante. Toda segunda-feira nós estudamos a palavra e trazemos algo, né, do céu para as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Apesar de ser um estudo preparado, um estudo que eu peguei da internet, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, mulher. Sabe por quê? Porque é algo assim poderoso para o nosso ensinamento. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Tempo de orar, tempo de abraçar, tempo de largar o abraço, tempo de rir, tempo de chorar. E eu queria saber, qual é o seu tempo? Muitas vezes, o meu testemunho, com certeza, vai ser para sua edificação, com certeza, vai ser um exemplo para que você possa colocar em prática na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas outras vezes, o que eu estou passando ou o meu testemunho vai ser edificante, com certeza, mas não vai ser algo que você possa usar dentro da sua casa. E assim é a palavra do Senhor. Ela é edificante, ela é vida para nós. Eu vejo a palavra de Deus como um bolo que todo mundo sai com a sua fatia, uns maiores, outros menores, mas todos saem com a sua fatia. Então, assim, qual é o seu tempo? Tem momentos que nós devemos falar, tem momentos que nós devemos nos calar, tem momentos que nós temos que deixar ir, nós temos que aprender os momentos para que nós possamos viver, né? E com certeza fazer o melhor, trazer o melhor para a nossa vida, para a nossa família. Todos os ensinamentos do Senhor, eles são poderosos, maravilhosos, mas nós temos que nos examinar para sabermos qual é o momento. É momento de falar? É momento de calar? É momento de deixar ir? É momento. Qual é o momento? Qual é o seu momento? Então, assim, eu vou trazer exemplos de algumas mulheres que vai nos ensinar, nos edificar muito. E você, com certeza, vai se identificar com alguma delas, algumas ou com alguma dela. Bora lá? Será que aquelas mulheres do passado, elas podem nos ensinar algo hoje? As mulheres foram figuras importantes no enredo da história escrita por Deus. Elas aparecem na narrativa bíblica em contextos variados, exercendo as mais diferentes funções, tarefas, atuando como instrumento de Deus, desde a criação, queda e redenção, até o início do cristianismo. A presença da mulher sublinhou histórias comuns, como também os momentos mais importantes da Bíblia. Fortes, porém frágeis, humildes e vitoriosas, soberbas e fracassadas, belas e virtuosas, esforçadas e delicadas. As mulheres na Bíblia, embora complexas, nos ensinam de forma simples bons e maus exemplos. A Bíblia não aprova todos os comportamentos dos personagens que descreve, mas certamente
podemos aprender com todos os exemplos, tirando boas lições das personagens femininas, tanto das qualidades quanto dos seus erros. Eu podia dar alguns exemplos aqui a não ser seguidos, como a esposa de Jó, Jezabel, Herodite. Porém, eu vou trazer exemplos a serem seguidos para edificar a nossa vida como mãe, como mulher. Pois nós, como mulheres, temos muitos desafios diários a enfrentar, né? Então, assim, no tempo atual. E o que essas mulheres, né, que o Senhor nos traz como bons exemplos, elas podem acrescentar na nossa vida. Até mesmo porque essas mulheres da Bíblia, elas são exemplos atemporais de coragem, de fé e de sabedoria. As suas histórias registradas nas Escrituras revelam jornadas repletas de desafios e superações, oferecendo lições que continuam a inspirar mesmo nos tempos de hoje, nos tempos modernos. Elas nos deixaram um legado, né, para nós mulheres, de como enfrentar as adversidades. Muitas delas, aliás, todas praticamente enfrentaram com sabedoria, com fé, que é o que nós precisamos hoje. Primeiro exemplo aqui é Débora, né? Às quinta-feiras nós estamos fazendo a oração das Déboras, né? Orando pelos jovens e, né, crianças, adolescentes, pelos nossos filhos em geral. Então, eu peguei aqui o exemplo de Débora. O que a Débora nos ensina? Débora é um exemplo de liderança e coragem em todo tempo de crise. Como profetisa e juíza, ela demonstrou confiança, sabedoria e coragem ao tomar decisões difíceis para o bem do povo. Quando todos temiam agir, Débora se levantou e confiou na promessa de Deus, levando Israel à vitória contra os seus inimigos. Que lição Débora nos deixa? Ela nos ensina que uma liderança eficaz é baseada na fé e na coragem. Em nossos dias, podemos aplicar essa lição ao liderar com propósito os nossos lares, trabalhos e comunidade. Quando nós confiamos em Deus, nós agimos com determinação. Somos capazes de superar desafio e inspirar aqueles, né, todos ao nosso redor. Não podia também deixar de trazer Esther. Esther é um livro, assim, é o livro que eu mais gosto na Bíblia. É o livro que mais fala comigo em todas as situações. Então, o que nós podemos aprender com Esther? Esther, ela é sinônimo de sabedoria e estratégia diante do perigo. A história de Esther, ela destaca a importância da coragem e da sabedoria ao enfrentar situações adversas. Como rainha, ela arriscou a sua vida para interceder pelo seu povo, demonstrando não apenas fé, mas também estratégia ao abordar o rei. Sua combinação de determinação e inteligência mostrou que grandes desafios podem ser vencidos com a ajuda de Deus. Que lição Esther nos deixa? Ela nos ensina a importância de pensar antes de agir e de buscar sabedoria em Deus ao enfrentar decisões difíceis. Essa lição pode ser aplicada ao nosso cotidiano, seja na gestão de conflitos no trabalho ou na tomada de decisões que afetam nossa vida e a vida daqueles, né, que estão ao nosso redor. Certamente também não poderia faltar Maria, mãe de Jesus, né? Ela nos ensina sobre fé inabalável e obediência. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, uma missão única e desafiadora. Sua aceitação diante do chamado de Deus é um exemplo de humildade e obediência.
Mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, ela respondeu com fé inabalável, confiando nos planos divinos. A lição que Maria nos deixa, ela nos inspira a confiar plenamente em Deus. Mesmo quando enfrentamos desafios que nos parecem maior do que nós. A história de Maria nos lembra que quando obedecemos à vontade de Deus, ele nos capacita e nos guia para cumprir grandes propósitos. Ana, ela nos ensina sobre perseverança e oração em tempos de espera. Ana, mencionada no livro de 1 Samuel, é um exemplo poderoso de perseverança e fé. Depois de anos de sofrimento devido à infertilidade, ela buscou a Deus em oração fervorosa e foi abençoada com o nascimento de Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Que lição Ana nos deixa? Ela nos ensina que a oração é um meio poderoso de conexão com Deus e que confiar em seus planos, mesmo em tempos de espera, nos traz força e paz. Nos dias de hoje, essa lição nos lembra de que Deus ouve as nossas súplicas e responde no tempo certo. E Abigail, você se lembra de Abigail? Abigail, ela nos ensina a ser sábias, né? Ela é um exemplo de sabedoria e diplomacia para evitar conflitos. A história de Abigail é encontrada em 1 Samuel e é um testemunho do poder da sabedoria e da diplomacia. Quando seu marido Nabal ofendeu Davi, Abigail agiu rapidamente com um discernimento para evitar conflito que poderia ter sido desastroso. Ela demonstrou coragem, inteligência e uma atitude pacífica que salvou vidas. Que lição Abigail nos deixa? Abigail nos ensina que, diante de conflitos, agir com sabedoria e buscar a paz é sempre a melhor escolha. Hoje nós podemos aplicar essa lição em situações de desentendimentos pessoais ou profissionais, usando a comunicação como ferramenta para evitar problemas e fortalecer os relacionamentos. E para fechar aqui, nós vamos falar sobre Marta. Marta é ela nos deixa um exemplo de servir e servir com propósito e equilíbrio. Marta é uma figura conhecida no Novo Testamento por seu espírito de serviço e cuidado com os outros. No entanto, ela recebeu de Jesus uma lição importante sobre equilíbrio entre servir e dedicar o tempo em comunhão com Deus. Marta nos lembra de que, enquanto o serviço é valioso, o nosso relacionamento com Deus deve ser a prioridade. Que lição, né, Marta nos deixa? Ela nos ensina a importância de equilibrar as nossas responsabilidades diárias com momentos de adoração e conexão espiritual. Em um mundo acelerado, né, que nós vivemos, essa lição é um lembrete de que precisamos desclarecer e dedicar o nosso tempo a Deus. Como, né, a gente sabe, não dá para falar sobre todas, né? Mas as mulheres da Bíblia, elas são fonte inesgotável de inspiração para enfrentarmos o desafio de hoje, desse mundo que nós estamos. As suas histórias nos mostram que, independentemente da adversidade, podemos encontrar força, direção e propósito ao confiar em Deus. Que possamos aplicar essa lição na nossa vida, vivendo com fé, com coragem, com determinação e sendo luz para todos ao nosso redor. E assim a gente aprende que nunca é tarde para que a gente possa buscar transformação em Cristo. Amém? Que Deus
abençoe cada um de nós, nos trazendo sabedoria, que essa lição sirva, né, para as nossas vidas, porque nós não devemos só ouvir, e sim praticar. E seja qual a situação, como eu disse no começo, que você esteja passando, qual é o seu momento? É o momento de buscar, é o momento de agir, é o momento de entregar a nossa família e a nossa vida no altar de Deus. Amém? Então, hoje não perca a oportunidade de colocar o seu nome na lista com a sua família, orar e jejuar, porque Deus é o único caminho, é o único em que podemos confiar e descansar totalmente, entregando aquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida e os nossos familiares. Então, que hoje você possa colocar sua família no altar de Deus e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Beijo a todos, fiquem com Deus.